Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu queria compartilhar uma historinha, uma ilustração que eu li num livro. A historinha é interessante. Você sabe que eu tenho imaginação fértil, né? Então eu escuto essas histórias e viajo. Jesus, depois que ele é assunto aos céus, e os apóstolos viram ele sendo assunto aos céus, a história imagina o seguinte: Jesus chega lá no céu, e o anjo Gabriel vem ansioso para falar com Jesus. Jesus, o Senhor deu a sua vida então para salvar a humanidade da condenação, não foi? Jesus, foi. Você entregou sua vida lá, você foi crucificado para poder conquistar o perdão dos pecados da humanidade, não foi? Foi isso mesmo, Gabriel, foi isso que eu fiz. E para fazer isso o Senhor sofreu, e o Pai também, não foi? Foi. Foi difícil, foi duro. Foi duro receber a ira do nosso Pai, sendo que eu sempre passei a eternidade em amor com Ele. Mas foi necessário. Foi sofrido para Ele, foi sofrido para mim, mas foi necessário. E Gabriel fala: então agora toda a humanidade sabe o que o Senhor fez, né? Está todo mundo sabendo que o perdão dos pecados está disponível. Está todo mundo sabendo? Aí Jesus fala: não. Tem 11 pessoas sabendo que eu fiz. Aí Gabriel já fica: pô, o Senhor fez isso tudo e só deixou 11 pessoas sabendo? Mas agora esses 11 vão passar essa informação adiante. Eu falei para eles passarem a informação adiante. Aí Gabriel já coça a cabeça. O Senhor conhece mesmo esse povo, Jesus? O Senhor fez tudo isso e deixou 11 pessoas lá sabendo, para que o mundo inteiro fique sabendo depois. E se eles não contarem? E se passar o tempo e os séculos e as pessoas se cansarem e não falarem disso para ninguém? Ninguém vai ficar sabendo o que o Senhor fez, ninguém vai ficar sabendo que o perdão dos pecados está disponível. Aí Jesus falou: mas eu falei para eles irem. Eu mandei eles irem. Eles vão falar, e todos aqueles para quem eles falarem também vai falar. Mas aí o Gabriel falou: mas Jesus, é isso mesmo, Jesus? Esse povo é... Aí Jesus interrompeu ele e falou: mas fica tranquilo, porque eu estarei com eles. Fica tranquilo, porque eu estarei lá para ajudá-los e garantir que isso aconteça. Então agora abra sua palavra, abra sua Bíblia no Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Essa história não foi eu que criei não, tá? Eu li num livro e achei fenomenal. Porque eu ia ficar igual o Gabriel, não sei você. Tem certeza? 11? Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Palavra essa, Senhor, que recentemente eu, o pastor Gilson, já compartilhamos com a igreja. Mas que o Senhor nos abençoe nessa manhã novamente, que o Senhor traga nova luz sobre o teu texto, e não para inovarmos na tua palavra, porque não temos essa autoridade de mudar aquilo que já está escrito, mas que o Senhor possa falar ao nosso coração de maneira viva e eficaz, e atingir o propósito que o Senhor tem para a tua igreja nessa manhã. Que o Senhor faça isso apesar de mim, ó Deus, apesar das minhas ideias, apesar daquilo que possa ter na minha mente, no meu coração.
Que o Senhor passe por cima das minhas incapacidades, dos meus pecados, das minhas fraquezas, e atinja o coração da tua igreja nessa manhã, com poder vindo do alto, porque é isso que precisamos, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Nós vamos começar hoje uma série de sermões sobre evangelização. Ah, Guilherme, mas você costuma pregar domingo à noite. Se você quiser ver o resto, você vai ter que vir nos outros domingos à noite, ou então dar uma olhada lá no YouTube. Mas eu pensei em não começar hoje, mas Deus não deixou que eu deixasse para outro dia. Então, eu começo hoje mesmo. Uma série de sermões sobre evangelização. Nós vamos começar a entender o que a Bíblia fala a respeito de vários aspectos da missão da igreja dada pelo Senhor Jesus. A igreja de Cristo tem uma missão. No último domingo de 2024, se você estava aqui no domingo à noite, eu fiz uma proposta aos irmãos, um desafio, também fiz no culto da virada, um desafio, na verdade 2 desafios, né? O primeiro é que você se comprometa a ler a Bíblia toda, se não em 1 ano, em 2, em 3, mas que você se comprometa a de fato ler a Bíblia inteira, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e se você é cristão, você precisa conhecer a Bíblia. Então não se contente em não conhecer a Bíblia. Para isso nós vamos, tem aí o CETEB para ajudar, nós temos o panorama bíblico para ajudar, mas tenha esse desejo no seu coração, não importa, não se frustre com um plano de leitura de 1 ano, use esse plano de leitura de 1 ano para ler a Bíblia em 3, que seja, mas nós temos no aplicativo da igreja 2 planos de leitura lá disponíveis para você, onde você, eu sei que a cultura agora é essa, a gente acorda, não pega nem o óculos, né? A gente já vai direto no celular, né? A gente acorda já procurando o celular, mas aí você pega o seu celular, abre o aplicativo da igreja e abre o devocional ali, abre a sua leitura bíblica. Eu vi um vídeo de um rapaz que ele falou que a tática dele foi guardar o celular embaixo da cama, porque aí quando o celular desperta, ele já tem que se ajoelhar para pegar o celular, então ele já está de joelho. Ele já está de joelho. Qual a desculpa que ele tem para não orar? Então ele bota o celular debaixo da cama, quando o celular desperta, ele se ajoelha, pega o celular, quando ele volta, ele já está de joelho, gente. É só continuar dali. Continua dali. E faça a sua leitura bíblica. Mas o outro desafio é que você esteja empenhado em evangelizar em 2025. Também não se contente em ser um mero espectador de cultos, ser um mero espectador da fé, que você seja um discípulo que está empenhado em evangelizar pelo menos uma pessoa em 2025. Não é um plano mirabolante de você alcançar todo o seu condomínio, toda a sua rua, não, uma pessoa, invista em uma pessoa em 2025, e é por isso que a gente vai começar essa série, para poder dar a você os fundamentos bíblicos da evangelização em vários aspectos, para ajudar nesse propósito. Então, o objetivo dessa série, o objetivo desses sermões, não é fazer você se sentir culpado porque não evangeliza, tá? Eu não quero que ninguém saia daqui culpado, porque o nosso Senhor é o Senhor que perdoa todos os pecados. Nosso Senhor é aquele que tira toda a nossa culpa. Então, o objetivo da palavra de Deus, quando trazida para a igreja, não é causar culpa. Não saia daqui culpado, mas saia daqui com um propósito de fazer diferente esse ano, de evangelizar, de alcançar pessoas. Então, nós vamos começar com o texto que é o fundamento. É aquele que dá a base para nós podermos fazer. E ao longo dessas séries nós vamos ter todo o fundamento bíblico para as nossas ações, porque tudo que fazemos tem que ser motivado pelas Escrituras. Então o entendimento do evangelismo, o entendimento do que a palavra de Deus fala, de como fazer, de como nos relacionar, isso tudo nós vamos tratar nesses sermões, para que no final a gente possa fazer algo prático. Amém? Então começamos hoje essa série com esse texto. Então vamos entender essa ordem de Jesus.
Aquilo que é chamado de a grande comissão. Se você olhar na sua Bíblia, o que está aí de título que a Sociedade Bíblica deu é a grande comissão. Deus, Jesus, nos deu uma comissão, Ele nos deu uma missão, algo para nós realizarmos, algo para fazermos. E nas palavras que Jesus fala, aqui a partir do verso 18, nós vamos encontrar, então, 4 coisas. Primeiro, nós vamos encontrar o fundamento do evangelismo. A segunda coisa que nós vamos encontrar na fala de Jesus é o objetivo do evangelismo. A terceira coisa que vamos encontrar é o método do evangelismo. E a quarta coisa que nós vamos encontrar é a garantia do evangelismo. Então, hoje nós vamos conhecer o fundamento, o objetivo, o método e a garantia do evangelismo através das palavras de Jesus nesse texto. Vamos começar então pelo fundamento, verso 18. A palavra de Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está afirmando que agora ele tem toda a autoridade dada pelo Pai, pelo Senhor. Mas agora, Guilherme? Sim, agora. Por que só agora? Lembre-se que no ministério terreno de Jesus, o que ele dizia? Eu vim fazer o quê? A vontade do meu Pai. No seu ministério terreno, Jesus andando nessa terra e cumprindo a sua missão, ele estava debaixo da autoridade do Pai. Ele não estava exercendo autoridade própria. O Filho andou por essa terra debaixo da autoridade do Pai. Então, até que tudo fosse consumado, até que ele realizasse a missão dada pelo Pai de vir a esse mundo, viver, encarnar, viver uma vida perfeita e ser morto pelos nossos pecados e ressuscitasse ao terceiro dia e assim fosse assunto aos céus. Até aí, ele estava debaixo da autoridade do Pai. Mas, depois que ele cumpre todas as coisas, ele então recebe a autoridade dada pelo Senhor. Deixe marcado aí Mateus e dá um pulinho lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Verso 17 a 23. Na oração de Paulo, ele traz um ensinamento. Efésios 1, do 17 ao 23. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E agora o 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, ressuscitando entre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é que depois que Jesus é ressuscitado, Deus dá a ele toda a autoridade sobre todos os domínios, poderes e principados desse mundo. É somente aí que ele recebe, tanto que você pode observar as cartas de Paulo, que quem é chamado de Senhor não é mais o Pai. Até então, Senhor era o Pai. Mas Deus deu a Cristo o quê? O nome
que está acima de todo nome. E esse nome não é Jesus. Jesus era um nome comum naquela época. Não é Jesus o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome é Senhor. Esse nome é o que foi dado a Jesus. Então, Jesus Cristo é Senhor. E por isso que você pega as cartas de Paulo que está lá. Pega todo o começo das cartas de Paulo e faz esse dever de casa. E você vai ver que Paulo vai dizer: Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus Cristo recebe toda a autoridade do Pai. Deus deu a ele esse nome que está acima de todo nome, que é Senhor. E fez o quê? Deu ele para a igreja. O Senhor foi dado para ser o cabeça da igreja. E o cabeça da igreja, ele deu esse mandamento para nós irmos. Então, o fundamento do nosso trabalho de evangelismo é a autoridade de Cristo. Nós estamos proclamando o evangelho fundamentados na autoridade de Cristo. Ele é o Senhor do universo. Não há ninguém nem nada que não esteja sujeito à sua autoridade. Então, quando nós proclamamos na autoridade de Cristo. Nós devemos falar do evangelho a quem quer que seja, porque ele está acima de todo nome. Se um dia você tiver a oportunidade de evangelizar o presidente da República, esse presidente da República está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Se você um dia for pegar um avião e do seu lado sentar um rei, fale do evangelho para ele. Por quê? Porque você está falando sobre uma autoridade que é maior do que ele. É o fundamento do evangelismo, a autoridade de Cristo. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, e ele é quem tem todo o domínio sobre todas as vidas e sobre todos os corações do universo. É ele quem comanda tudo. Esse é o fundamento. Então, quando nós evangelizamos, nós fazemos isso na autoridade de Cristo, sem precisar temer nada ou ninguém. Ou você acha que aqueles irmãos que estão lá no Oriente Médio pregando o evangelho, correndo o risco de ser mortos, correndo o risco de ser presos, eles estão lá na sua própria autoridade? Não, eles estão lá porque confiam na autoridade de Cristo. Se não fosse a autoridade de Cristo, eles não estariam lá, tenho certeza. Então, quando nós formos evangelizar, nós vamos no poder de Cristo, porque Ele é maior e nós não devemos temer ninguém, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Nós não devemos temer a ninguém. Nós não devemos ter medo do diabo, nós não devemos ter medo de nenhuma potestade, nada, porque eu e você estamos indo debaixo da autoridade do Senhor, dos senhores, daquele que domina sobre todos. Então nós não devemos ter medo, nós não devemos nos acovardar, porque nós estamos indo com a autoridade do Todo-Poderoso, enquanto nós estivermos fazendo a sua vontade. E se nós não fizermos a vontade do Todo-Poderoso, a quem nós devemos temer? É o diabo? Não. São os demônios? Não. São as pessoas? Não. Nós devemos temer o Todo-Poderoso. É a Ele que nós devemos temer. Então é nessa autoridade que nós vamos. E uma outra coisa que nós não devemos temer também são os resultados. Porque se Ele é soberano, se Ele é autoridade, quem é que converte o coração dos homens? Deus. Ele escolheu fazer isso por meio da loucura da pregação, mas continua sendo Ele. Ele nos manda pregar, mas nenhum pregador tem o poder de converter ninguém. Nenhum evangelizador tem o poder de convencer ninguém. Nós vamos na autoridade de Cristo, então os resultados não dependem de nós. Então nós não devemos nos frustrar como evangelistas, nós não devemos nos frustrar como pregadores da palavra, porque pregamos e a pessoa não se converteu. Porque nós estamos exercendo o evangelismo na autoridade de Cristo. É Ele quem faz. É Ele quem traz o resultado. Então nós devemos
confiar nele e fazer em obediência a ele. Então, esse é o fundamento do evangelismo. Qual é o objetivo? Para que nós evangelizamos? Verso 19, parte A. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, nós temos aqui um propósito e uma abrangência. O propósito o objetivo é fazer discípulos. Discípulos, meus irmãos, é algo muito maior e muito mais profundo do que membro de igreja. Ser discípulo de Cristo é diferente de ser membro de igreja. É possível ser membro de igreja sem ser discípulo, mas todo discípulo é membro de igreja. Então, a gente não pode confundir as coisas. Se eu não estou na igreja, eu não sou discípulo. Mas eu posso estar na igreja e não ser discípulo. Porque discípulo é mais do que ser frequentador. Discípulo é uma palavra que aponta para aluno, para aprendiz. É uma pessoa que está em processo. Então, um discípulo de Jesus, um discípulo de Cristo, que é o propósito, que é o objetivo do trabalho evangelístico, é uma pessoa que está em processo de ser parecido com Jesus. O discípulo está buscando ser conforme a imagem do Filho. Vamos lá, deixe marcado aí, Mateus, e vamos em Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versos 28 e 29. Vamos ler juntos? Romanos 8, versos 28 e 29. Obrigado, Adriano. Hoje eu estou esgotando aqui as fontes. Vamos juntos? 1, 2 e... Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, todo aquele que é chamado pelo Evangelho, todo aquele que é chamado para ter os seus pecados perdoados, todo aquele que é chamado para se reconciliar com Deus, ele é chamado para ser conforme a imagem do Filho, a ser parecido com Jesus. Então, um discípulo, ele precisa se parecer com Jesus. Como? Relacionamento pessoal com Deus. Jesus, enquanto andou por essa terra, deu testemunho de um relacionamento íntimo e total com Deus. Jesus era um homem de oração, era um homem que estava voltado e preocupado em fazer a vontade do Pai. Ele tinha um relacionamento profundo de obediência, um relacionamento profundo de amor com Deus. Então, um discípulo é alguém que tem um relacionamento pessoal com Deus. A vida que você vive fora dessas quatro paredes diz muito mais a respeito de quem você é do que a sua frequência aqui. Por isso que eu disse, membro de igreja e discípulo. Não importa quantos cultos você venha, não importa o quanto você trabalhe nesses cultos, nada disso importa, se a sua vida lá fora não é a vida de um discípulo. Se você não é alguém que tem relacionamento com Deus, se você não é alguém que tem profunda comunhão com Deus, ser membro de igreja não é suficiente. Que aqui seja a congregação dos discípulos de Cristo. Que você adore a Deus todo dia, que você sirva a Deus todo dia, que você tenha comunhão com Deus todo dia. E aqui a gente se encontra. Porque
nós não viemos aqui para encontrar Deus. Nós, pentecostais, às vezes temos uma ideia equivocada de que Deus está aqui, que a gente sai de casa, a gente tem um linguajar que aponta para isso, tá? Então, nós, às vezes, não damos o devido valor para a nossa cultura. E, irmãos, cultura molda o nosso ser. Então, quando eu digo, eu vou para a casa de Deus, não é assim que a gente fala? Vou lá para a casa de Deus. Se eu estou dizendo que eu vou para a casa de Deus, eu estou dizendo que Deus mora onde? Aqui. E se Deus mora aqui, quem é que está comigo lá fora? Ninguém. Eu estou lá fora vivendo a minha vida e venho encontrar Deus aqui. Não é isso, gente. Deus habita onde? Em nós. Ele está conosco todo o tempo. Então, meu culto é quanto tempo? Todo o tempo. Porque eu sou o templo. Isso aqui é templo? Não é. A gente chama de templo, não chama? A gente tem uma reverência por esse lugar, não tem? Mas é um prédio, gente. Se um dia o governo vier e proibir a igreja de se reunir, a gente pode se reunir em qualquer buraco, em qualquer caverna, dentro do esgoto. E lá será o lugar onde Deus vai falar conosco. Porque onde nós estamos é onde Deus está. O templo é aqui, não é aqui. Isso aqui não é um altar, gente. Altar é coisa do Antigo Testamento. Isso aqui é uma plataforma, só para vocês poderem me enxergar melhor. Porque se eu ficar aqui embaixo, quem está lá atrás não me vê. Só isso. Não é um templo, não é um altar. Nós não fazemos sacrifícios aqui em cima. Os nossos sacrifícios são feitos na nossa vida. Então, ser discípulo de Cristo é viver Cristo em todo o tempo. E o propósito do evangelismo é fazer discípulos. A maioria de nós está preocupada em trazer pessoas para a igreja. Não é esse o propósito. Nós queremos que eles sejam discípulos. Então, quando nós pregamos a palavra, quando nós nos aproximamos de alguém para falar do evangelho na autoridade de Cristo, nós não nos contentamos com o fato dele vir à igreja. Está evangelizando alguém? Estou, Guilherme. Ele já veio ao culto, já, e o que você continua fazendo? Ah, Guilherme, mas ele já se batizou, e o que você continua fazendo? Você continua, porque o nosso trabalho não termina quando a pessoa entra na igreja, aceita Jesus e se batiza. Quantos novos convertidos você está acompanhando? Quantos dos últimos batizandos você abraçou e está disposto a ajudá-lo nas suas dúvidas, ajudá-lo nos seus questionamentos, a ajudar? Quantos? Formar discípulos é mais do que formar membros de igreja. Então, evangelizar é formar discípulos, pessoas que têm um relacionamento pessoal com Deus e que buscam obediência a Deus. Mas para fazermos discípulos, nós precisamos antes ser discípulos. Você é um discípulo? Ou você é um membro de igreja? Porque quem faz discípulos são discípulos. Então, nessa caminhada desse ano de 2025, para nós sermos pessoas que evangelizam, questione-se se você é um discípulo, para que você possa fazer discípulos. E qual é a abrangência disso? Discípulos de todas as nações. Dizer para um judeu que ele precisava fazer discípulo de todas as nações era um escândalo. Tanto que a gente viu lá, quem está acompanhando aí o estudo na carta aos Gálatas, já viu o quiprocó que é pregar o evangelho para quem não é judeu. Foi necessária toda uma mudança de cosmovisão dos apóstolos, para que eles entendessem que o evangelho era para os gentios também. Então, quando Jesus diz, olha, façam discípulos de todas as nações, ele está dizendo, igreja, vocês vão pregar para todo e qualquer tipo de gente. Não é só para os bonitinhos, não. Não é só para os que são parecidos com você, não. Não é só para os que frequentam os mesmos lugares que você, não. Não é só para aqueles que gostam das mesmas coisas que você, não.
Você vai pregar esse evangelho para fazer discípulos de todas as nações, todo tipo de pessoa, em qualquer condição. Alguém precisa pregar o evangelho para os travestis da Rua da Lama. Alguém precisa pregar o evangelho para os moradores de rua debaixo do viaduto. Alguém precisa pregar o evangelho para aqueles que estão tocando música alta do teu lado, lá na tua casa, perturbando você, com ponto de candomblé. Todo mundo precisa ouvir a palavra de Deus. Então é para todos. A gente não tem que escolher para quem a gente vai pregar. Aquele ali não tem jeito não. Deixa ele para lá. Aquele ali, muito difícil. Eu vou nesse aqui que é melhorzinho, esse aqui é mais legal, mais bonitinho, mais cheiroso. Esse aqui eu vou. Todas as nações, todo tipo de gente. Difícil para nós, né? Porque nós nos acostumamos com uma cultura que nos afasta de Deus. Nos afasta dos outros, nos afasta dos outros. Jesus andava com quem, gente? Publicanos, prostitutas e pecadores. O que os fariseus falavam deles? Falavam de Jesus? Esse daí só anda com quem não presta. Não é? Mas falava de Jesus? É isso que falam da gente. Se você passar por mim lá na Rua da Lama, batendo um papo com um travesti, vai pensar, ih, olha lá o pastor. Fui não, hein? Irmão, aí vai chegar aqui na igreja, irmão, sabe onde eu vi o Guilherme? Estava lá na Rua da Lama com um travesti. E aí? A gente fala igual fariseu. A gente não é parecido com Jesus, a gente é parecido com fariseu. Todas as nações. Fazer discípulo de todas as nações. Que Deus quebre no seu coração toda barreira. Que Deus quebre no seu coração todo preconceito. E que Deus coloque no seu coração o amor que Ele tem. Um amor que ultrapassa essas coisas, para alcançar essas pessoas. Então esse é o objetivo, alcançar todo tipo de gente para fazer dele discípulo, não membro de igreja. E para isso nós precisamos ser discípulos. Terceiro, o método. Então, Guilherme, de que maneira nós fazemos isso? Como? Como nós realizamos essa pregação? Jesus disse, volta lá para Mateus 28. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, a nossa evangelização, o nosso trabalho, qual é o método de evangelização? O fundamento é a autoridade de Cristo, o objetivo é formar discípulos e o método, batizando e ensinando. Vocês percebem que tem uma coisa estranha aí? O que tem de estranho aí, batizar e ensinar? Hã? Batizou antes de ensinar, né? Batismo é a porta de entrada. O ensino é o caminho. Evangelizar não é apenas proclamar, mas também discipular os novos convertidos. Então, o batismo é o começo. Quantos de nós ficam aqui esperando chegar num determinado patamar para se batizarem? Não, olha, eu ainda estou fumando, não consegui largar o cigarro, não posso me batizar. Preciso parar de fumar para poder batizar. Ah, não, eu ainda tenho isso, eu ainda tenho aquilo. Meu irmão, minha irmã, eu ainda tenho um monte de coisa ainda também. São, sei lá quantos anos de evangelho, me converti em 97, faz a conta aí que eu sou de humanas. Eu ainda tenho um monte de coisa para resolver ainda, gente. Eu tenho muita coisa para que Deus confronte ainda. Se eu estivesse esperando, eu estaria esperando desde 1997 para me batizar. Batismo é a entrada, é o começo, é onde você diz, eu quero. Esse Deus, essa salvação, eu quero. Ouviu o Evangelho, conheceu o Evangelho, reconheceu os seus pecados, se arrependeu dos seus pecados, batiza.
E depois do batismo vem o ensino. Então nós, como igreja, batizamos. Você não precisa chegar ou exigir que alguém largue. Eu conheci denominações assim, que antes de batizar fazia vários processos e conversava e conversava. E aí, abandonou tal pecado? Não, então não pode batizar ainda não. E ficava. E sabe o que era mais interessante? Essa denominação, ela acreditava, e nós não cremos nisso, tá, gente? Essa denominação acreditava que o batismo era critério de salvação. Se você não fosse batizado, você não era salvo. Eles acreditavam nisso. Se você não fosse batizado, você não era salvo. E eu confrontava ele e falei, cara, mas isso não é uma incoerência? Porque você está negando o batismo para alguém. Se você crê que o batismo salva, como você pode negar o batismo para alguém porque ele não está vivendo uma vida santa? Eu achava isso um contrassenso. Porque se você acredita que o batismo salva, a primeira coisa que você tem que fazer é batizar, pô. Depois tu vai correr atrás do prejuízo lá do cara. Mas nós não cremos nisso, tá? O batismo é um mandamento, mas se você se converteu e aceitou Jesus e confessou seus pecados e confia nele, é isso que te salva. O batismo é uma obediência a um sacramento de Deus, um compromisso que nós temos. Se você se batizou e não morreu, quer dizer, se você se converteu e não morreu, se batiza, pô. Não fica esperando morrer, para depois dizer, né? Então, confiou em Deus, reconheceu os seus pecados. Se você está evangelizando alguém, está compartilhando a palavra, essa pessoa se arrependeu, essa pessoa entende que é um pecador, entende que precisa ser salvo por Cristo, entende que Jesus morreu por ela e que Ele pagou o preço do seu pecado e ele quer seguir a Cristo, ele ama Cristo, ele fica feliz com a salvação de Cristo. Batiza! Traz ele aqui, pastor, esse cara aqui, ó, e vão batizar. Porque o ensino é depois. E aí, é o fazer discípulos. A gente continua. O batismo é a porta de entrada e o ensino é o caminho. E a gente continua caminhando e continua formando e discípulos. Todos nós somos discípulos. Eu sou discípulo, você é discípulo. Nenhum de nós aqui, o mestre é Jesus. Nós somos discípulos. Eu estou sendo discipulado pelo pastor Gilson está sendo discipulado pelo bispo Rubem está sendo discipulado pelo bispo Walter, e assim vai, todos nós, até o bispo Rubem é discípulo. Nós somos discípulos. E que você possa estar discipulando alguém e sendo discipulado por alguém, porque os nossos relacionamentos são esses. Então, evangelizar não é apenas proclamar a salvação, mas é também discipular os novos convertidos. Nós devemos estar empenhados, nós devemos estar disponíveis e capacitados para tirar as dúvidas, para acompanhar, para estudar a Bíblia juntos, para poder orar juntos, fazer tudo juntos. Por que falta comunhão entre nós? Porque a gente não vive um discipulado. Por que é tão estranho e incômodo quando a gente bota para cantar? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Vocês já repararam que essa música não é para Deus, né? Mas qual a primeira coisa que a gente faz quando essa música começa a tocar? Eu sei que foi pago um alto preço. Eu não quero olhar para ninguém. Não conheço essa pessoa, não tenho intimidade com ela, talvez eu nem goste dela. E a gente fecha o olho e fica. Para que contigo eu fosse um, meu irmão. Com quem? Porque a gente não tem um relacionamento baseado nas Escrituras. Será que nós somos discípulos? Será que nós estamos vivendo como discípulos? São detalhes que denunciam, né? São detalhes que denunciam. Então o método é batizar todo aquele que crê no Senhor Jesus. O eunuco lá, conversando com... Não me deixa errar o nome, não. Com quem? Me ajuda aí. O Filipe. Eu ia errar o nome, gente. O eunuco conversando lá com o Filipe. Tá bom, e aí o que me impede de ser batizado agora? Tem água ali, ó. O Filipe falou, se creres, será batizado. Nós, como instituição, também, às vezes, criamos coisas, né? Criamos coisas, a gente precisa pensar a respeito das Escrituras.
Porque o Filipe não negou o batismo para o eunuco. Não teve prova. Peraí, calma aí, vamos fazer um testezinho aqui. Entregar uma prova com 10 questões. Se tu acertar 7, batiza. Errou, mais que 4, não, calma aí, vou te botar num curso para ver se você pode ser batizado. A gente tem que pensar em algumas coisas. Mas o método de Jesus é esse, batizar e ensinar. Primeiro batiza, depois ensina. Quarto e último ponto. Qual é a garantia do evangelismo? Nós temos como fundamento a autoridade de Jesus, nós temos como objetivo formar discípulos, nós temos como método batizar e ensinar, e qual é a garantia? A garantia do nosso trabalho é a presença de Jesus. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não envia a sua igreja sozinha. Jesus não envia o seu povo, Jesus não enviou você, eu, para evangelizarmos, Ele não nos mandou sozinhos, Ele está conosco no trabalho que Ele mandou a gente fazer. Lembra da conversa lá do Gabriel? Gabriel estava preocupado, e com razão, porque se dependesse da gente mesmo, Gabriel estava certo. Jesus, só 11 seres humanos. Mas Jesus falou, não é neles que a gente confia. Eu estarei com eles. E a igreja está aí até hoje. Aqueles 11 são os responsáveis porque de você estar aqui hoje. Eles começaram e alguém continuou e foram discipulando. E você está aqui hoje, porque um discípulo formou outro discípulo, que formou outro discípulo, que formou outro discípulo. Você precisa formar discípulos. Você precisa abraçar a grande comissão. A grande comissão não é para pastores, a grande comissão não é para diáconos, a grande comissão não é para pessoas que usam terno, a grande comissão é para todo aquele que é discípulo de Cristo. Todos nós, todos vocês deveriam estar evangelizando alguém, amém? Amém. Façam isso, porque essa é a missão da igreja e você não está sozinho. Jesus está presente, Jesus está contigo, capacitando você, sustentando você, cuidando de você. Também não estariam lá no Oriente Médio pessoas que não crescem que Jesus está com eles. Quem é que ia entrar num país que mata cristão para pregar o evangelho, se Jesus não estivesse com ele? Eu não sei se eu iria hoje, de fato, irmãos. Guilherme, pega a sua família toda, seus filhos, e vai lá, diz aí um país que mata crente, vai lá para a Coreia do Norte. Deus ia ter que aparecer na sarça para mim. Se você me parar ali e falar assim, Guilherme, Deus mandou te dizer isso, eu falei, tá bom, meu irmão, calma aí que eu vou esperar a confirmação. Eu ia fazer igual o Gideão, né? Gideão, vou botar o algodão lá fora, tá, Deus? Se ficar molhado em volta e algodão seco, beleza, aí fez, aí, calma aí Deus, calma aí, agora eu vou botar o algodão de novo lá, calma aí, agora é o algodão que tem que ficar molhado e o resto seco. Você acha que eles estariam lá se não crescem que Jesus está com eles? Você não precisa ter medo de ir até o seu vizinho, você não precisa ter medo de abordar o seu colega de trabalho, você não precisa ter medo de falar com o seu filho, você não precisa ter medo de falar com a sua mãe, com o seu pai, porque Jesus está contigo. Ele mandou a gente ir, mas Ele está conosco. Ele é o fundamento e Ele é a garantia. A autoridade dEle é o fundamento e a garantia é a presença dEle. O Rei está contigo para você pregar o Evangelho. Ele está te acompanhando diante de qualquer dificuldade. O Cristo ressuscitado está presente com poder e com consolo. Então não tenha desculpa nenhuma mais. Você não tem por que temer,
Você sabe debaixo da autoridade de quem você está indo, você sabe o que você está indo fazer e como você vai fazer. É só ir. O que esse texto nos ensina é que Jesus deu uma missão para a igreja. Uma. Qual é a missão da igreja? Ir e pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Não importa quão lindos sejam os nossos louvores, não importa o quão gelado seja o nosso ar-condicionado, não importa o quão belo seja o nosso café da manhã, não importa, nada disso importa, meus irmãos. Nada disso importa, sabe por quê? Porque a nossa missão é ir. Se nós não estamos indo, tudo isso aqui é à toa. Porque nós não estamos cumprindo o propósito. Imagina você, o Brasil tem lá o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, Forças Armadas. Custa caro, não custa caro? Manter, não custa? Custa caro. Eu não estou falando mal dos militares não, tadinho, eu sou militar da reserva. Eu digo sempre que as Forças Armadas é igual seguro de carro. É caro, mas ninguém quer usar. Você não reclama no final do ano porque não usou o seguro do seu carro, né? Pô, paguei não sei quantos mil de seguro, mas não bati nenhuma vez, não, né? Nem usei o seguro. Plano de saúde, você paga caro, poxa, nem fui no médico, nem fiquei doente, você não reclama. Forças Armadas é a mesma coisa. Forças Armadas você tem que ter e torcer para não usar, porque se você está usando as Forças Armadas, é porque tem um problema grave. Tem uma guerra. Agora imagina se você tem as Forças Armadas, e aí começam a invadir o Brasil, vem um país, começa a invadir o Brasil, aí as Forças Armadas começam a sair correndo, fugir, sem combater. Qual era o propósito das Forças Armadas? Defender o país e combater. Se você vê as Forças Armadas fazendo um monte de coisa, mas na hora que é para combater, ela não combate, tu vai ficar feliz ou triste? Você bancou aquilo, você não está bancando aquilo com seus impostos? Jesus bancou a igreja com o seu sangue. Jesus é o cabeça de um corpo que tem uma missão. Meu irmão, minha irmã, se nós não estamos indo, nós não estamos cumprindo a única coisa que Jesus mandou a gente fazer. Pararam para pensar nisso? É muito bom vir à igreja, é muito bom encontrar vocês, é muito bom sentar na sala de aula, eu gosto de dar aula, eu gosto de assistir aula, é muito bom aprender, é muito bom ler a Bíblia, é muito bom ter comunhão com os irmãos, almoçar, sair, bater papo, tudo isso é maravilhoso, eu gosto de pregar, é maravilhoso estar aqui pregando, é maravilhoso também sentar e ouvir uma pregação, tudo isso é maravilhoso, mas nada disso é a nossa missão. Tudo isso está a serviço da missão. Você ouve uma palavra para ser discípulo. A palavra de Deus está vindo até você para que você seja transformado pelo poder da palavra, para que você seja discípulo. Para quê? Para que você faça discípulo. O objetivo de tudo que fazemos aqui é fazer discípulos. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos fora do propósito de Deus. Então, que você possa meditar a respeito disso de 2025, acompanhar as demais mensagens e ter no seu coração de verdade o desejo de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito da evangelização, porque essa é a única missão que Ele nos deu, não tem outra. Amém? Perdão pelo atraso do horário. Vamos ficar de pé. Como eu disse, o objetivo dessa mensagem não é que você saia daqui culpado. Se você sair daqui culpado porque não evangeliza, eu não cumpri o que Deus mandou eu fazer. Eu quero que você saia daqui animado para passar a fazer isso. Eu quero que você saia daqui desafiado para buscar meios para fazer isso. Eu quero ouvir as outras mensagens, eu quero ouvir o que mais a Bíblia tem a dizer a respeito do evangelismo, eu quero pensar em qual vizinho que eu vou buscar, por quem eu vou orar,
Quais são os métodos? Será que vai ter algum curso de evangelismo? Será que vai ter alguma coisa para eu fazer? Eu quero que você saia daqui desafiado e animado pelo chamado de Deus na sua vida. Porque você foi salvo, meu irmão. Lembra lá do salmo que a gente leu, Salmo 51, salmo que eu mais leio na igreja? Davi estava feliz porque sabia que Deus é um Deus perdoador. Ele foi confrontado pelo seu pecado, se humilhou diante de Deus e disse: eu vou anunciar essa salvação. Se você está feliz porque foi perdoado, fique feliz em compartilhar isso. Passou por qualquer pessoa oprimida, se você visualiza qualquer pessoa que está oprimida, e que você olha, essa pessoa está no caminho do inferno, se anime, porque você não é melhor do que ele não, tá? Eu brinco lá, com quem tem intimidade comigo, né, e eu espero que vocês todos um dia tenham, o meu objetivo é que você me conheça de perto, e não se assuste quando você me conhecer de perto, mas quando você me conhecer de perto, você vai saber que Deus salva qualquer um. Se Ele me salvou, meus irmãos, Ele salva qualquer um. Por isso que eu olho para qualquer pessoa e digo: ah, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor salva. Vamos lá falar com Ele, vamos lá falar com ela, vamos chamar Ele para tomar um café, vamos chamar Ele para ir para a praia. Eu evangelizo na praia, depois eu conto essa história em outro momento. Mas saia daqui animado, não se sinta acusado. Quem acusa é o diabo. Essa palavra é para te animar, para te fortalecer. Então vamos sair daqui. Ah, trocou? Trocou a música, não era? Fui chamado? Vamos para o Fui Chamado. Sabotei a música, então aquela música então não dá. Então eu queria cantar aquela, Fui Chamado, mas eu queria sair daqui animado. Mas não vai dar para cantar aquela canção. Então não se desanime, porque a música é devagarzinha, tá? Sai animado de qualquer jeito. Amém? Vamos lá, vamos louvar ao Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, que tem toda a autoridade. É Senhor, é Rei, é soberano. Aleluias. E é Salvador, perdoador. Glórias ao teu nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Senhor, te peço que o Senhor complete aquilo que eu não fui capaz de transmitir. Que o Senhor coloque no coração dos teus filhos aquilo que eu não fui capaz de colocar. Que o Senhor anime, que o Senhor fortaleça, que o Senhor avive a tua igreja, para que ela possa anunciar e fazer discípulos. Que ninguém saia daqui nessa manhã, eu peço, Senhor, acusado. Que ninguém saia dessa manhã desanimado. Que o teu Espírito encha os corações de esperança. Que o teu Espírito encha os corações de confiança em Ti. Porque é na Tua força que nós fazemos as coisas, Senhor. É no Teu poder que nós fazemos as coisas. Nós não temos mesmo em nós nenhuma potência. E na nossa força nada faremos. Que saiamos daqui nessa manhã dependentes de Ti. Orando, buscando em Ti meios, força, coragem, conhecimento para fazer discípulos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Perdão pelo horário. Deus os abençoe. Bom domingo.